E aí galera, bom dia. Bom, espero que seja bom dia, né? Esse vídeo é para ser apresentado no sábado de manhã. Bom, mas eu vou mandar no grupo, então talvez boa noite, boa tarde, né? Oi, prof. Oi para as meninas. Bom, José Vitor falando aqui. Eu vim aqui para apresentar sobre a TAS e a UEPS. Não se assustem, né? A gente vai falar delas, eu vou falar o que é cada uma dessas siglas. Vamos começar pela TAS. TAS. Teoria da aprendizagem significativa. Ela foi formulada por Ausubel em 2003. Essa moça deixa muita gente de cabelo em pé, né? E é uma teoria que, vou dizer que ela tem umas peculiaridades exclusiva dela, bem exclusiva, né? Ausubel, quando formou ela, colocou num dos fundamentos que a estrutura cognitiva pré-existente do ser humano é o objetivo que tem que ser atingido, né? Porque é ali que estão os conceitos, né? É ali que um aluno ou outro indivíduo tem os conceitos dele, é ali que a gente tem que agir para poder ter melhores resultados no ensino, né? Então, o primeiro fundamento é a estrutura cognitiva pré-existente dentro da cabeça de um aluno, né, que ela é criada ao longo de toda a vida, né? Então, tem ali um exemplo. A estrutura cognitiva ali que está sendo apresentada, ela é hierarquizada, né? Assim como toda a estrutura cognitiva dentro da TAS vai ser sempre desse jeito, com uma hierarquia. A gente tem lá a bolinha azul, que é o conceito maior, conceito central, por assim dizer. E tem os subconceitos. Então a bolinha azul tem subconceitos verdes. Aí as bolinhas verdes, por sua vez, tem subconceitos, que são as bolinhas rosas. Bom, essa estrutura cognitiva, né, com vários conceitos, forma que o Ausubel chama de conhecimento substancial. Esse conhecimento substancial também é conhecido como conhecimento prévio. Bom, dois pontos para entender a TAS. As informações são organizadas formando uma hierarquia conceitual. Foi mostrado na imagem anterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a modificação ocorre à medida que se confronta conhecimentos prévios ou conhecimento substancial com novas informações, né? Então, por exemplo, aluno do terceiro ano, né, que é o momento de ensinar a evolução, tem professor que não ensina, tem um conceito na cabeça dele. O homem veio do macaco. Esse é um conceito que ele tem de evolução biológica. Está errado. Do ponto de vista científico, está errado, né? Então, como você muda isso? Você traz a nova informação. Você chega para o aluno e fala, olha, nós não viemos do macaco, mas sim temos um ancestral em comum. Então você ensina a ancestralidade comum, que é um dos conteúdos da evolução. Então você traz essa nova informação, né? Modificação, como que ela ocorre, né? Então a gente tem aqui conhecimento substancial, que é o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio, nesse momento que vai ter uma nova informação, pode ser conhecido como conceito facilitador. Então o aluno tem lá que a gente veio do macaco. Porém, você vai dar nova informação, que é a ancestralidade comum. Como que essa nova informação vai entrar nessa hierarquia, né? Essa hierarquia de conceitos que o aluno tem. O conceito facilitador, que o homem veio do macaco, ele é uma âncora. Ele vai ancorar nesse ponto a nova informação. Então, o conceito que a gente veio do macaco, que é errado cientificamente, vai abrir o espaço para ficar junto com a nova informação. Então, o conceito facilitador é um conhecimento prévio que o aluno tem, que é onde uma nova informação vai ser fixada. Então, a gente tem aqui a nova informação, ela é ancorada no conceito facilitador. Bom, toda vez que chega uma nova informação, a gente tem lá uma estrutura cognitiva de um aluno, vamos dizer que é um aluno,
e chega uma nova informação, a bolinha preta. O que pode acontecer? Né, já está aqui na tela o primeiro exemplo. Ele tinha uma estrutura cognitiva que o conceito central era o cinza e tinham 3 subconceitos, a bolinha rosa, a verde e a azul. Só que quando você deu a nova informação, o que ele fez? Ele acrescentou. Então, a gente tem lá a bolinha cinza, vamos colocar que era biologia. O aluno conhecia o verdinho, que eram os conceitos de plantas, o azul, que eram os bichos do mar, e o rosinha, que eram as flores. Mas você trouxe a informação da bolinha preta, que é um conceito de insetos. A existência de insetos, a evolução de insetos. Então tá ali, ele acrescentou dentro do conceito dele de biologia um novo subconceito. Ou ele pode mesclar. Se essa nova informação tiver alguma correlação com algum subconceito que ele já tem, ele pode mesclar. Substituir, que é o caso que eu dei agora de exemplo. Nós não viemos do macaco. Nós temos um ancestral em comum. Então o aluno tinha lá o conceito da bolinha rosa, que era o errado, que era como veio do macaco, e foi substituído pelo ponto de vista científico, que da ancestralidade comum. Nesse caso, a bolinha cinza, naquela estrutura cognitiva lá, seria evolução. Agora ele sabe que dentro da evolução o ser humano não veio do macaco, mas sim temos um ancestral em comum. Por isso temos várias características parecidas e assim vai. Ou então pode acontecer também uma reestruturação. Essa reestruturação ela é um caso, pode ser assim, um caso de um ensino interdisciplinar. Então a gente tem uma informação que é compartilhada, um conceito que é compartilhado da geografia e da biologia, então ele está lá em cima, aquele conceito. Só que ele tem os subconceitos da parte da geografia e da parte da biologia. E dentro da parte da biologia e da geografia a gente tem os subconceitos. O básico para executar a task. A primeira aqui, o básico, que é o, entre parênteses, o zero, primeiro o passo zero. Na verdade, ele é um passo fundamental. O professor precisa estar ciente da necessidade do aprendiz ou do contexto. Para você aplicar a teoria, você tem que saber quem é seu aluno e qual contexto você está inserido. Se você dá aula num colégio particular, você tem que dar aula com aquele material que eles te oferecem. Se você está dando aula na rede estadual, existe um pouco mais de liberdade. Se você está dando aula particular, para quantas pessoas? Uma? Qual o objetivo do aluno? Qual o objetivo do colégio ao ensinar para você ensinar um aluno? Então, tem esse conceito do aprendiz com texto. Depende. Bom, agora, para seguir, o primeiro passo básico é ter um conteúdo que seja potencialmente significativo. Não é aprender biologia por biologia. É aprender biologia, dar um significado da biologia no dia a dia. Segundo, o aprendiz precisa estar disposto positivamente para aprender. Por que positivamente? Porque um aluno já, por si, ele está indo para uma escola, ele está indo para uma aula, então ele vai estar ali, ele está disposto, mas ele tem que ter interesse. Ele tem que estar motivado. Então tá aí, os 2 passos básicos, conteúdo significativo e aluno disposto. Em outras palavras, é preciso identificar, planejar e executar uma UEPS. Então, isso é um serviço para professores ou um grupo de professores. Caso alguém encontrou alguma coisa diferente ali embaixo, quiser comentar depois comigo, fiquei curioso para saber o que vocês encontraram aí embaixo. Bom, a UEPS é a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, que seria uma sequência didática orientada pela TAS. Então, uma sequência didática é aquele plano de aula que não é só para uma aula, mas sim para uma quantidade maior de aula que você planeja abordar algo maior, às vezes algo interdisciplinar.
Só que o foco em si não é apenas o conhecimento, não é só passar a matéria. Ela tem uma orientação da TAS para colocar um significado, né? Mexer nos conceitos daquela hierarquia estrutural do aluno. De onde vem e por que usar a UEPS? Desde sempre, né? Vou dizer até por mim, que vim do colégio estadual, que existe realmente uma carência de sentido e significado no conteúdo que é ensinado, né? A LDB de 96, ela fala de formação humana, profissional, é lindo, bonito, né? Para quem já leu, é bem legal, né? Ver que a gente tem que sair com uma formação humana e uma formação para o mercado de trabalho. Só que não é o que acontece, né? Então essa carência de sentido e significados, ela existe, né? E o EPS está aí para mudar isso, né? Ela é uma estratégia metodológica que serve para nortear os professores a agirem nessa carência. A OEPS não é única, mas ela é derivada da TAS, né? Bom, os artigos usados foram dois, né? O seminário 9 e o seminário 10. São dois artigos, né? O que foi falado até agora foi pontos em comum que eles têm, que é boa parte do referencial teórico deles. Eles ainda têm mais uma coisa em comum. Ambos os artigos citam a importância do conhecimento prévio, que é na teoria de aprendizagem significativa TAS, trata-se do conhecimento subsunsor. Então, no momento, quando a gente for falar de TAS e conhecimento prévio, a gente está falando de conhecimento subsunsor. E quando a gente fala de UEPS, que é aquela unidade que a gente planejou as aulas, o conhecimento prévio é aquele momento que a gente faz, por exemplo, uma retomada de conteúdo, para ver o que os alunos sabem, né? O conhecimento prévio dos alunos pode ser, né, o fundamento para fazer uma UEPS, mas também a UEPS pode ser feita para atender outros objetivos, não exatamente uma carência de conhecimento dos alunos, mas sim para atender um objetivo de fazer um ensino avançado de evolução biológica, por exemplo. Então, para você formular um EPS, nem sempre é preciso o conhecimento prévio do aluno. Bom, seminário 9 é um relato de caso, né? É trabalhado com alunos de terceiro ano. É um texto bem corrido, né? É uma informação atrás da outra, bem rápido. O mapa conceitual foi a principal ferramenta utilizada pelas moças que fizeram esse artigo. E ele envolve uma interdisciplinaridade entre biologia e química. O tema delas, dessa interdisciplinaridade, é o leite. Então, por exemplo, a biologia fica com a parte da nutrição e a química fala das estruturas, das proteínas, parte da bioquímica envolvida antes da nutrição. Tem mais coisa também. Elas falam no aspecto social, por exemplo, de fraude de leite, entre outros assuntos. Bom, aí o seminário 10 é um relato de caso. Foi aplicado no nono ano, ensino fundamental. Ele está bem mais estruturado, né? Ele é bem mais detalhado. Acho que por tópico do artigo tem mais ou menos 4 páginas, cada uma no mínimo. Inseriu o contexto prévio para buscar o conhecimento substancial em diferentes momentos. Os autores, né, fizeram muitas atividades práticas. Então, por exemplo, eles passaram um vídeo dos Simpsons, né, uma abertura dos Simpsons, que é a evolução do Homer. Sai lá da estrutura unicelular até o ser humano, quando o Homer senta lá naquele sofazinho dele, né? E a partir disso os alunos viram, né? Ativaram na cabeça deles assim o conhecimento substancial ligado à evolução. Então ele fez essa retomada várias vezes nas atividades dele. Bom, e fala somente de evolução, ele não é interdisciplinar igual das moças. Bom, seminário 9, o objetivo dele, avaliar uma UEPS interdisciplinar, né?
Foi iniciado na segunda série do ensino médio, mas só foi concluído no terceiro. O resultado e conclusão é muito rápido. No final dos resultados, se você não perceber, você já acabou a conclusão. Ele não é dividido. E o uso da IPS, segundo as autoras, ele é importante, né? Ele ajudou a ocorrer essa interdisciplinaridade, né? O planejamento, né? E elas acabam fazendo algum julgamento de valor durante a, a confecção do artigo. Tem um momento que elas falam que o conhecimento, se ele for aprendido por aprendido, ele seria, entre aspas, um conhecimento vago. Ele seria armazenado de forma espúria na estrutura cognitiva. Não é bem elas que dizem isso, elas fizeram uma paráfrase de um outro autor. Né? Bom, o seminário 10, o objetivo era abordar a evolução pela teoria da aprendizagem significativa apoiado em uma EPS. Como eu falei, né, eles tiveram muita atividade, interação, muita aula prática, fizeram cruzadinha, vídeo, fizeram fósseis, acho que fósseis que eles fizeram foram com gesso, né, eles gravaram à mão, fizeram fósseis, depois eles viram, teve vários vídeos. A conclusão desse artigo, né, dos rapazes que fizeram, é muito mais precisa, está dividida, né, acho que só de resultado eles têm 6 páginas, a conclusão deve ter, acho que uma página e meia. Foi assim realmente um pouco mais elaborado, né? Para eles o uso da UEPS demonstrou-se significativo. Esse significativo é mais ou menos o que ele diz, mas ele tem toda a justificativa do porquê foi significativo. Foi uma conclusão muito mais detalhada do que a do seminário 9. Bom, digo por mim, né? Coloquei aí que o seminário 9, como as moças que escreveram são um pouco mais voltadas ao próprio ensino dentro de uma escola, elas têm uma maneira diferente de ver, né? Uma maneira diferente de enxergar o assunto. Tinha muito mais emoção no que elas fizeram. Talvez tenha ficado meio curto, por exemplo, a conclusão e os resultados devam estar juntos porque pode ter sido entregue às pressas, né? Só que você sente também, comparando os dois, que no seminário 10, no artigo de evolução, tinha muito mais razão sobre o que estava sendo escrito e muito mais detalhamento. Eu acho que o vídeo está muito longo. Isso aqui ele não está no artigo, mas é uma reflexão que se tira das entrelinhas deles. Né? Só para falar que a gente está envolvido num processo. Nós, como professores, a gente fica na parte do contexto oposto, que é o ensino. O conhecimento prévio é aquele conhecimento que eu não tenho, que a gente sai da taça sabendo que pode ser chamado de conhecimento subsunsor. E a aprendizagem é o lado do aluno, né, é o processo que ele executa para poder aprender. Não vou prolongar aqui, era só para falar que entre o processo de aprendizagem e de ensino existe o conhecimento prévio, ele tem que ser usado. Não adianta a gente querer encher o cateto oposto aí de unidade potencialmente significativa, querer dar mais aula, querer colocar mais conteúdo, só para poder ampliar a hipotenusa, que é a aprendizagem ali dos alunos. Não adianta a gente encher aquilo ali. A gente tem o conhecimento prévio do aluno ali do outro lado, no cateto adjacente, que também tem que ser usado. A gente não pode sobrecarregar a aprendizagem. Bom, obrigado pela paciência, né? Acho que o vídeo já está um pouco longo, desculpa. E é isso. Qualquer coisa, só mandar mensagem.